Febre quebra ossos e não é à toa. O mosquito pode transformar suas veias em inimigas. Quer saber como? No fim, revelo o sinal que 90% das pessoas ignoram. Fica comigo. A dengue não é apenas uma febre passageira. Ela pode ser um verdadeiro risco para o seu sistema circulatório. Aprenda a reconhecer os sinais de alerta e as melhores formas de se proteger. Quando se trata da sua saúde vascular, informação é poder. Venha descobrir como manter as suas artérias e veias seguras. Olá, sou o Dr. Alexandre Amato e hoje vamos falar de um assunto sério, a dengue. Você sabia que o mosquito Aedes aegypti já foi quase extinto no Brasil nos anos 50? Na época de Getúlio Vargas, mas voltou e hoje pica 700 milhões de pessoas por ano. Foram 1,5 milhões de casos em 2023. Suas veias estão na mira e basta um mosquito infectado. Quer saber como se proteger? Vamos lá. Como cirurgião vascular, vejo frequentemente os efeitos que doenças infecciosas podem ter sobre os vasos sanguíneos e a dengue é um exemplo claro disso. Hoje vou explicar como essa doença viral compromete o sistema circulatório, quais são os riscos e o que você pode fazer para se proteger. O Aedes aegypti está evoluindo. Agora ele pica até de dia e repelentes comuns não funcionam mais. Enquanto você assiste esse vídeo, alguém no Brasil está sendo internado por dengue hemorrágica. Pode ser você amanhã. Ou nunca, se você agir hoje. A boa notícia? Quem se protege direito tem quase 100% de chances de escapar das complicações. Por que algumas pessoas têm dengue hemorrágica e as outras não? A resposta está no seu DNA. Lembro de um caso. Eu operei uma paciente de varizes e 2 dias depois ela começou com uma dor muito intensa. Todo mundo achando que era por causa da cirurgia, mas na verdade ela tinha contraído a dengue. O pós-operatório foi um pouco mais chato, mas foi uma coincidência enorme ela ter sido operada e ter contraído a doença na mesma época. Eu com certeza levei um susto. Aliás, dengue significa molenga, mas você sabia que a dengue já foi chamada de modorra no século XIX por deixar as pessoas moles? A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e afeta milhões de pessoas anualmente. Seus sintomas mais comuns incluem febre alta, dores musculares, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Mas um dos aspectos menos discutidos da dengue é o seu impacto direto no sistema circulatório. O que acontece exatamente dentro do corpo quando você é picado? O vírus desencadeia uma intensa reação inflamatória, aumentando a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Imagine seus vasos como canos. Na dengue, eles ficam furados, vazando água para fora. Isso significa que os vasos podem perder fluido para os tecidos ao redor, levando a inchaço, queda de pressão arterial e, em casos graves, colapso por perda de fluidos, o choque hipovolêmico. Sabia que o coração bombeia 5 litros de sangue por minuto? A dengue pode fazer esse sistema todo desmoronar. O vírus da dengue tem uma predileção especial por células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos, causando o que os médicos chamam de explosão inflamatória. Você deve ter ouvido falar esse termo na época do Covid, uma reação inflamatória exagerada que é a principal responsável pelos vazamentos vasculares. Seu corpo vira um campo de batalha e suas plaquetas são os soldados em queda livre. Além disso, em alguns pacientes, a resposta inflamatória pode afetar a coagulação do sangue, aumentando o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Isso é especialmente perigoso para pessoas com doenças crônicas. Agora você vai entender por que isso importa tanto. A queda nas plaquetas durante a dengue pode ser tão dramática que alguns pacientes chegam a ter menos de 10 mil plaquetas por microlitro de sangue, sendo que o normal é em torno de 150 mil a 450 mil. Essa é a trombocitopenia. Imagine acordar com manchas roxas pelo corpo sem saber que seu sangue está perdendo a capacidade de coagulação. Isso aumenta o risco de hemorragias internas e externas, o que explica os sangramentos nas gengivas, no nariz e as manchas roxas pelo corpo. Para quem já tem doença vascular, essa condição pode agravar problemas pré-existentes e dificultar a cicatrização de ferimentos. Você já teve dengue? Compartilhe sua experiência nos comentários. Mas e como se proteger? Tem como fazer a prevenção da dengue? Deixo aqui as principais orientações. Elimine possíveis criadouros do mosquito, como água parada em vasos de plantas, pneus e caixas d'água. Sabe o que o mosquito mais odeia? Um quintal limpo. Já eliminou a água parada? Comente abaixo as suas estratégias para combater o mosquito e inspire mais pessoas. Tem algum vizinho que precisa limpar o jardim? Já encaminha esse vídeo para ele. Ele vai te agradecer depois. Você sabia que muita gente usa
repelente de forma errada? E o pior, ninguém ensina a usar corretamente. O Aedes aegypti só consegue transmitir dengue, chikungunya e zika se já tiverem picado alguém. Ou seja, o mosquito nasce limpo e só se torna um vetor transmissor depois. Por isso, é essencial proteger justamente quem já está doente. Porque se o mosquito picar essa pessoa, ele vai carregar o vírus e espalhar para outras pessoas. Então, usar o repelente nessas pessoas doentes é ainda mais importante do que em quem está saudável. E mais, esses mosquitos voam no máximo 200 metros de onde nasceram. Então a responsabilidade é de todos que vivem ali por perto. Use repelentes e roupas que cubram bem o corpo em áreas de alta incidência da doença. Os melhores são os de longa duração que contêm icaridina, um derivado da pimenta. Curtiu a dica do repelente? Salve esse vídeo agora. E tem gente que usa o repelente como se fosse perfume francês. Uma borrifadinha aqui e ali. Gente, é para se afogar no repelente, é para colocar bastante mesmo. É melhor cheirar repelente por uma semana do que ficar em cama por 15 dias. Quando eu faço dieta cetogênica, deixo de atrair mosquitos. Antes, eu era um imã de mosquito. Depois da cetose, parei de ser. E quem nunca foi prato principal de mosquitos? Eu lembro bem daquela viagem para Ilhabela. Bom, você sabia que tomar aquela cervejinha pode tornar você irresistível para os mosquitos? Pois é. Estudos mostraram que pessoas que bebem cerveja são mais picadas com mais frequência. Talvez seja melhor pensar 2 vezes antes daquela bebida no fim de semana ou no fim da tarde, se estiver numa área com muito mosquito. Coloque telas de proteção em janelas e portas. Não negligencie os sintomas. Caso perceba sinais de alerta como sangramentos e tontura, procure atendimento médico imediato. Será que seu tipo sanguíneo te coloca em risco? Fiz um vídeo falando dos riscos da trombose e de outras doenças por causa do tipo sanguíneo. E sim, pessoas com o tipo sanguíneo AB tem maior risco de desenvolver formas graves de dengue com complicações hemorrágicas, segundo alguns estudos epidemiológicos. Uma pessoa que já teve um tipo específico do vírus da dengue pode ter mais risco de contrair outro tipo. Aliás, você sabia que só as fêmeas do mosquito picam? Pois é, elas fazem isso para botar ovos. Os machos, coitados, vão ficar só nas flores. Pelo menos uma preocupação a menos, não é? Você tem algum truque caseiro para espantar os mosquitos? Me conta lá embaixo. E olha só, você já ouviu falar que o Bill Gates soltou mosquitos no Brasil? Não é fake news. A fundação dele está testando a Aedes aegypti do bem, com uma bactéria chamada Wolbachia, que bloqueia o vírus da dengue. E tem mais. Outros cientistas criaram mosquitos geneticamente modificados para reduzir a população desses vilões. Parece ficção, né? Mas está acontecendo. E aí, a sua cidade faz o suficiente para combater a dengue? Me conta lá embaixo nos comentários. Sobre as perspectivas futuras, a ciência continua avançando na busca de soluções. Atualmente, não existe um medicamento antiviral específico para dengue e o tratamento se baseia no controle dos sintomas e reposição de fluidos. A terapia intravenosa é essencial em casos de vazamento vascular significativo, mas deve ser administrada com cautela, para evitar complicações adicionais. Você conhece alguém que teve dengue com complicações? Me conta lá nos comentários. A prova do laço, teste do torniquete, é um exame simples que pode ser feito em casa para verificar se há fragilidade dos vasos capilares. Um dos primeiros sinais da dengue grave. O vírus da dengue ataca diretamente os vasos sanguíneos e nos casos mais graves eles ficam tão frágeis que podem vazar ou romper. Como fazer o teste? Basta usar o aparelho de pressão no braço, inflando até um ponto médio entre a sua pressão máxima e mínima, mantendo por 5 minutos. Depois, desenhe um quadrado de 2,5 centímetros na parte interna do antebraço e conte os pontinhos vermelhos que aparecerem. Se aparecerem mais de 10 pontinhos, pare o vídeo agora e vá ao hospital. Isso pode ser dengue hemorrágica. É um teste simples que pode salvar vidas, especialmente para quem já tem problemas circulatórios, pois identifica o comprometimento vascular antes dos sangramentos mais graves começarem. A vacinação também é importante. Independente de opiniões políticas, a ciência comprova. Vacinas salvam vidas. A nova versão de 2023 é ainda mais segura e está no SUS. Prevenir
é ainda melhor. Com as informações certas, você pode transformar a dengue de uma ameaça mortal em apenas mais uma doença que, com cuidados adequados, será apenas uma memória distante. Compartilhe este método dos 3 P's: prevenção, prova do laço e procura de atendimento com quem você ama. Isso pode salvar uma vida. Sabia que um tempero da sua cozinha pode ajudar no combate à dengue? Estudos mostram que a cúrcuma inibe uma proteína da dengue e reduz a tempestade de citocinas. Mas atenção, isso não substitui o médico. Muita gente acredita que o complexo B espanta mosquitos. Mas infelizmente, estudos não mostraram que a vitamina B1, a tiamina, pode alterar o odor corporal e acabar reduzindo as picadas. A relação entre dengue e circulação sanguínea é muitas vezes negligenciada, mas pode ser determinante para a gravidade da doença. Pessoas com doenças vasculares devem ter atenção redobrada e sempre buscar orientação médica ao menor sinal de alerta. Se você quer entender melhor os sinais que indicam a necessidade de procurar um médico vascular, confira esse vídeo no canal, onde explico os sintomas mais comuns e quando buscar ajuda especializada. Nos vemos lá!